Olá, saudações. Eu sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Olos e formador de mentores de vida, de mentores profissionais, mentores na área empresarial também. E eu gostaria de dizer que mentores são pessoas com consciência aberta e eles possuem um conhecimento de como podem orientar e também ajudar as pessoas a terem uma vida mais feliz e mais realizada. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o medo e a ansiedade, como é que um mentor pode abordar essas questões com uma visão holístico-sistêmica, com uma visão mais aberta. Então, os conhecimentos dos mentores, obviamente, podem vir das suas próprias experiências de vida, de seus estudos, de seus conhecimentos, até do seu exercício profissional. Depende muito da profissão que tiveram. Mas também esses conhecimentos advêm, né, da aplicação de ferramentas que são aprendidas durante a formação. Então, na formação de mentoria, né, da metodologia ISOR aqui do Instituto Olos, nós vamos abordar as questões, né, que surgem no processo de mentoria. E assim eu vou falar principalmente de uma forma mais generalista sobre a questão do medo e da ansiedade. Um mentor, precisamos entender isso, ele não é um psicoterapeuta, ele não é um psicólogo, não é? A gente não entra nessa área. Então, um mentor, ele não se propõe a fazer nenhum tipo de cura, etc., tá? Mas ele apenas aborda as questões dos seus clientes para que eles possam entender melhor as suas questões e eles mesmos redirecionarem ou promoverem as mudanças para uma vida, obviamente, mais feliz e realizada. Então, no caso do medo, da ansiedade, que é uma questão assim muito comum nos dias atuais, eu procuro ensinar meus alunos e futuros mentores a entenderem o medo e a ansiedade de um modo bem generalista, e com uma abordagem sistêmica. Ou seja, a entender o medo e a ansiedade de uma forma ampla e entendendo que geralmente existem várias causas interconectadas e não apenas uma causa do medo ou uma causa da própria ansiedade, tá? Então, uma das premissas assim da mentoria, dentro dessa abordagem do sistema ISOR, é que para toda e qualquer manifestação, seja ela qual for, né, uma situação que se apresenta, desejável ou indesejável, há sempre uma ou várias causas, ou seja, uma ou várias causas compõem, né, o surgimento de um determinado processo, de uma situação. E isso vale para tudo, né? Vale para aquilo que a gente quer obter ou para as coisas que a gente quer eliminar ou descartar assim da nossa vida, tá ok? Então vamos deixar bem claro o seguinte: tudo tem uma causa. Então, para obter algo, precisamos criar a causa ou as causas, e para eliminar algo, precisamos destruir ou descartar as causas. Se as causas deixarem de existir, os efeitos desaparecem. Então, esse é um ponto importante. Então, vamos analisar, assim, em primeiro lugar, a ansiedade, né? O estado ansioso, né? A ansiedade, ela se manifesta de várias formas, né? Ela, às vezes, é como se a gente tivesse uma expectativa, ou às vezes uma preocupação. Será que vai acontecer uma coisa? Não vai acontecer? Ou se existe uma desconfiança. Às vezes é uma angústia, né? Uma angústia se eu passei na prova ou não, tá? Um medo de perder alguma coisa. Será que eu vou conseguir manter? Será que eu não vou perder? Seja lá o que for. Ou que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento que eu não sei o que é. Às vezes pode ser uma ansiedade para que o time faça um gol, né? Poxa, né, meu time tem que fazer um gol, né? Fica ansioso por isso, né? As crianças, por exemplo, ficam ansiosas quando vem o Papai Noel, que venha logo, né? Tá? Ou então uma ansiedade para que não aconteça algo, meu Deus, não pode acontecer isso, tá? Nossa, se acontecer vai dar isso, vai dar um problema, né? Então, que ninguém descubra alguma coisa errada que eu fiz, sabe? Então, é um sentimento, né, que pode ser um estado de alerta, enfim. A ansiedade, ela se manifesta dessas várias formas, mas ela acontece na mente humana. Esse é o ponto básico.
ok? A ansiedade, ela é apenas uma construção mental. Não existe uma ansiedade fora da pessoa. Ela é o tipo de raciocínio ou estado emocional que gera ansiedade, né? Então, é a mente que gera ansiedade, né? Então, podemos afirmar isso sem qualquer sombra de dúvida, que a ansiedade se gera na mente humana. Mas que uma vez instalado, ela pode afetar todo o corpo, né? Às vezes uma pessoa muito ansiosa, ela afeta todo o corpo. Como? Às vezes ela tem tremores, ela pode ter espasmos, ela pode ter dores musculares, né? Em função da própria tensão muscular, né? Ou muitas vezes a ansiedade pode gerar até determinados problemas maiores, né? Na somatização do corpo. Isso é bem provável também. Então, mas precisamos entender que a ansiedade, ela é sentida, ela é percebida, né? Mas ela não é, digamos assim, real como algo sólido. É uma ilusão que a gente tem que está vivendo aquilo. Então, é uma bolha mental que nós criamos e sentimos esse estado, tá ok? Ninguém pode pegar, por exemplo, uma ansiedade na mão, tá? Então, não é sólido, é algo criado, é como se fosse uma fumaça, né? Uma nuvem na mente, aquilo está lá. Então, a gente precisa ir um pouco mais a fundo assim, nessa investigação, né, sobre a ansiedade, né? Mas, de um modo geral, a ansiedade ela tem uma causa, digamos assim, que é o que a gente chama de mente agitada. Uma pessoa que tem uma mente agitada, ela está ansiosa, tá ok? Então, agora eu vou te perguntar, qual é a causa do agito da mente? O agito da mente, ela vem da onde? Ela vem da necessidade de controle. A pessoa quer controlar, eu quero ter certeza, né? E aquilo gera um agito, né? Um agito na mente, né? Então, na mente agitada, normalmente é uma falta de paz, uma falta de lucidez, né? E tudo isso advém assim, de uma necessidade de controle. A pessoa quer controlar tudo, quer dominar cada situação, cada momento, quer ter certeza que as coisas vão ser como ela quer, né? Que as pessoas façam isso e aquilo segundo o que ela pensa, de querer o mundo tudo certinho, bonitinho, sempre tudo bem, tudo legal, tudo controlado, né? Então, essa é uma necessidade assim, de controle. Mas, na realidade, o ser humano não controla nada. Nós não temos controle sobre os acontecimentos. Aí a mente começa a pensar. Né? Pensar o quê? Pensar muito, cria hipóteses e preocupações. Ou seja, começa a se agitar mais e mais para controlar, né? Ela quer achar uma solução. Mas como não há controle nem soluções, porque a gente sempre está no agora e nós não temos controle dos acontecimentos, o que acontece? A mente acaba se agitando mais e mais e mais em busca do controle sem parar, né? Então isso pode levar a certos picos, né, de grande ansiedade. Então uma grande fonte dos agitos mentais, né, é querer controlar o futuro, querer ter certeza que o futuro vai ser assim, né, assim como a gente idealizou ou desejou. Mas, na realidade, é sempre necessário entender que o futuro é probabilístico, tá? Nós não controlamos o futuro. Ele apenas irá se manifestar como se manifesta, nem mais e nem menos. Então, esse mecanismo muito perverso de querer controlar, instalado assim na nossa mente, em função da nossa ignorância, ela traz, assim, enormes ansiedades e sofrimentos. Bom, então vamos seguir esse raciocínio. A necessidade de controle, ela também tem uma causa principal. Qual é? É o medo. Medo do quê? Medo de não ter controle. Então, qual é a causa dos medos humanos? Eu vou falar agora dos medos humanos, que a gente falaria assim, do medo psicológico. Por exemplo, eu tenho um medo de falta de controle, medo de me aproximar das pessoas, medo de ser rejeitado, medo de sofrimento, medo de perder alguma coisa, medo de não resolver algo, tá? Que algo não vai dar certo, medo de acontecer algo que eu não queira, etc. Né? Mas eu não falo assim do medo instintivo que o ser humano tem, que é o medo do cachorro, o medo do touro bravo que vai pegar a gente, ou de se aproximar no precipício, de cair, se machucar ali. Né? Ele fala assim do medo realmente psicológico criado na mente, não o instintivo. Então, esses medos surgem na mente das pessoas.
né? São medos originados da desconexão do ser humano com a vida, da vida plena. Uma desconexão com essa consciência original, né? Sempre pura, sempre limpa, sem máculas, que não tem nenhum medo ali dentro, né? Mas quando nós nos centramos, entramos em conexão com essa plenitude natural, então não tem nenhuma possibilidade de termos medos ou temores psicológicos, não tem. Tá? Então, medos, eles surgem apenas quando a gente está desconectado da vida, né? Quando a gente não tem mais essa ligação, né, com essa bondade original do ser humano. Daí, então, a mente comum, ela começa a criar medos e temores, né, que originam, então, a necessidade de controle das coisas, o que, por sua vez, gera uma mente agitada, e a mente agitada produz ansiedade. Então, veja, assim, como é que é um processo que acontece nos seres humanos. Então, essa desconexão do ser humano, né, com a vida e com a sua real natureza plena, básica, divina, né, ela gera o medo. Que gera a busca de controles, né, e os quais geram os agitos mentais. E a partir daí surgem as ansiedades de diversas formas. Mas o segredo qual é? É manter a conexão com a vida. Nós precisamos, portanto, gerar as causas que mantenham essa conexão e que dessa forma a gente possa estar livre dos medos e das ansiedades. Então, como é que funciona, né, essa questão da conexão com a vida, ter uma mente pacífica, ter uma plenitude natural? Então, para se livrar do medo, das angústias, dos agitos, né, das ansiedades, o ser humano pode fazer várias coisas. Eu vou citar algumas. Uma delas é o que a gente chama de centramento pessoal, né, a pessoa estar centrada, existem exercícios para isso. Por exemplo, exercitar também o estado de presença, tá, que hoje em dia se chama de mindfulness. Pode ser treinar a viver o agora, né, e viver nesse agora não há nenhum medo, porque o agora é só agora, ele não tem nada de problemático, né, então seria esses processos de meditação, de treino da mente. Uma outra coisa seria o contato com a natureza, ou entrar em oração, ou fazer práticas de silêncio interior, práticas de generosidade, não é, que geram felicidade natural, né, beneficiando as pessoas através da generosidade, praticar a mentoria de uma forma livre, com o coração aberto, também gera felicidade. E ter uma sintonia com a harmonia universal, porque a harmonia universal está presente em todos os lugares. Então é uma conexão que nós podemos ter que elimina os medos e ansiedades. Então pense bem sobre isso, nós podemos realmente treinar esse estado maravilhoso que todos nós podemos ter, eliminando assim esses medos, essas ansiedades, esses agitos e essas dificuldades. Pense sobre isso.